Olá, vamos falar sobre saúde emocional, em especial sobre o tema o poder das palavras. Quando eu falo sobre o poder das palavras, eu não estou falando de algo místico, de algo energético, energia, não. Eu estou falando apenas de você condicionar o seu cérebro a fazer aquilo que é bom ou aquilo que é ruim. É interessante que as pessoas muitas vezes não prestam atenção naquilo que falam, por N motivos. Alguns falam demais que nem lembram do que falam. Outros falam sem pensar e o que importa é falar. Outros, na verdade, preferem se calar e deixam de dizer algo que é até de suma importância. Mas enfim, independente disso, nós temos que entender que as palavras têm poder. E um poder muito forte, muito grande acerca do nosso cérebro. Como eu já expliquei em outros vídeos no meu canal, e peço que você acesse, se inscreva, compartilhe, acione o sininho. Como eu já falei, o nosso cérebro ele precisa ser ensinado. O nosso cérebro é como um computador. A gente vai na loja, compra um computador, ele vem ali só com o básico. E aí nós temos que colocar informação dentro dele. Assim é o nosso cérebro. Nós precisamos colocar informações dentro dele. Ele vem zerado de fábrica. É interessante que quando a gente nasce, quando Deus nos cria, Ele cria com aquilo que é o básico para funcionar de forma muito especial, que nem a ciência consegue hoje ainda descobrir tudo aquilo que vai dentro do nosso cérebro, de tão perfeito, maravilhoso que é, uma criação do nosso Deus. Mas a família vai nos colocando valores, a vida acadêmica vai nos colocando conhecimento, a vida profissional vai nos abrindo leque sobre essa área profissional e assim por diante. E quantas vezes nós esquecemos que as nossas palavras também estão gerando informações para dentro do nosso cérebro. É interessante que as pessoas muitas vezes elas não prestam atenção ou não cuidam daquilo que dizem acerca sobre várias situações da vida. Eu vou dar alguns exemplos para você entender aonde eu quero chegar. Você vai fazer uma viagem em família e antes mesmo de ir você já está pensando de forma ruim. Porque não vai ser legal, porque não vai ser uma boa viagem, porque a viagem vai ter problemas, porque nós vamos estar em tal lugar, vamos encontrar com tal pessoa. É interessante que o nosso cérebro, ele é condicionado com aquilo que a gente quer. E você o condiciona a criar um caminho ruim para aquela viagem. É lógico que por causa da vida que é cheia de problemas, a vida do ser humano como um todo, por N problemas, é lógico que em qualquer viagem você vai ter algumas dificuldades. Isso faz parte da vida. Mas é interessante que quando você já sai condicionado a ver coisas ruins, o seu cérebro ele vai ficar focado apenas nessas coisas ruins. Ele não vai celebrar aquilo que é gostoso, aquilo que é bom. Ele não vai conseguir discernir aquilo que é gostoso. Porque, por exemplo, você vai viajar, você pode ter alguns problemas, estrada lotada, ainda mais feriado prolongado como esse, você pode ter chuva, você pode ter um sol muito quente, você pode ter um acidente na estrada que vai fazer com que você demore mais para chegar no seu destino. Talvez você vai parar num lugar para comer e a comida não vai estar legal. N situações podem acontecer. Você chega no hotel que você reservou, às vezes a reserva ainda não foi autorizada por N motivos, então isso gera um transtorno. E se você já condicionou o seu cérebro a pensar mal da viagem, quando você chegar lá, ou durante o trajeto e quando você chegar lá, você já está procurando essas coisas. E aí você vai começar a reclamar. Bem que eu disse, bem que eu pensei, bem que eu falei, bem que não sei o que. E aí você acaba estragando inclusive a viagem, porque você condicionou o seu cérebro a pensar de forma ruim, a procurar coisas ruins como se elas não acontecessem. Mas você poderia ter condicionado o seu cérebro a pensar, nossa, a viagem vai ser maravilhosa.
E se tiver trânsito, tudo bem, a gente vai estar em família ou com os amigos, nós vamos conversar, dar risada, vamos levar alguns quitutes para comer no carro. Ah, e se a parada estiver lotada, tudo bem, a gente vai na outra. Ah, e se chover, tudo bem, tem limpador de para-brisa. E se tiver muito sol, a gente liga o ar-condicionado ou abre o vidro para ter aquela brisa gostosa do calor. Enfim, quando você condiciona o seu cérebro a olhar as coisas boas da vida, você automaticamente vai desfrutar até daqueles momentos que por outro motivo poderiam ser motivos de reclamação. Vamos mais além. Você sai para trabalhar todo dia pela manhã, mas só que você já sai amaldiçoando o seu trabalho. Ah, aquele ambiente, aquele colega de trabalho, aquele chefe, aquele serviço cansativo, aquela rotina. Você condiciona o seu cérebro, tá, a viver um dia péssimo. Você já chega no trabalho todo armado, pronto para um dia péssimo, pronto para um dia do caos. E aí você termina o dia estressado, cansado, reclamando, aí chega em casa, vai reclamar para todo mundo, quando na verdade você se condicionou a encontrar essas situações e a enxergá-las de forma ruim e todo armado. Eu não estou dizendo que nos ambientes de trabalho não tenham problemas. Às vezes é difícil lidar com um colega de trabalho, às vezes é difícil lidar com o chefe, às vezes o próprio trabalho se tornou algo cansativo, uma rotina, eu sei de tudo isso. Eu já trabalhei muitos anos em empresas e eu sei do que eu estou falando. Mas se você se condiciona a já chegar armado para essas situações, você já chega já esperando que o dia seja péssimo, que o dia seja horrível, que o dia seja catastrófico. Mas quando você vai preparado no sentido de eu vou aprender a lidar com os meus colegas de trabalho, eu vou aprender a tirar o máximo de proveito do meu trabalho, mesmo sendo uma rotina, eu vou aprender a lidar com o meu chefe. Quando você já prediciona, quando você vai trabalhando isso no seu cérebro, predirecionando para agir diante dessas situações ruins, você acaba conseguindo direcionar o seu cérebro a reagir a favor diante dessas situações. Lembra que você precisa colocar informações dentro do seu cérebro. Você já sai de casa pré-preparado para o trabalho, pré-preparado para lidar com as situações de forma criativa, de forma dinâmica, de forma inteligente, ou você já sai pré-direcionado a brigar, a criar situações ou não saber lidar com situações difíceis. Vamos mais além? O casamento. Eu sou casado há 12 anos e meio e graças a Deus sou muito feliz e tenho hoje uma menina muito linda de um ano e um mês. E é interessante que não existe casamento perfeito. Eu cuido de famílias há anos, eu aconselho famílias, já evitei centenas de divórcios, exatamente abrindo a visão das pessoas para que elas entendam o valor da instituição chamada família. Mas é interessante que às vezes a gente pré-condiciona o nosso cérebro a falar mal do cônjuge, a enxergar apenas as coisas ruins do cônjuge. Porque meu marido deixa as coisas fora do lugar, porque meu marido não me ajuda, porque meu marido pensa diferente, porque meu marido chega estressado, porque minha esposa ela fala demais, porque minha esposa ela faz isso, faz aquilo. A gente já vai condicionando o nosso cérebro a olhar para o nosso cônjuge apenas de forma ruim, apenas pelo lado dos defeitos. E todo mundo tem defeito, você tem defeito, eu tenho, todo ser humano tem defeito. Mas quando a gente já pré-direciona o nosso cérebro a ficar pensando, alimentando acerca dos defeitos do cônjuge, ou de um filho, ou de um pai, ou de uma mãe, nós já estamos indo armados para esse encontro. Agora imagine um encontro diário, você que está pensando de forma ruim do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos ou do seu cônjuge. Imagina todos os dias você conviver com um monstro que você criou por causa das suas palavras, porque você está dizendo, meu marido é isso, minha esposa é aquilo. Ao invés de procurarmos
as qualidades e exaltá-las até em voz alta, para que o nosso cérebro se atenha a essas qualidades, nós simplesmente vamos dando crédito às palavras que destroem, ou às palavras que apontam para os defeitos do outro. E aí nós criamos relacionamentos ruins, nós criamos relacionamentos péssimos, porque nós criamos realmente um ambiente para isso. Quando eu falo do poder das palavras, é exatamente isso. Você pré-direcionar, pré-condicionar o seu cérebro a agir de uma forma positiva ou negativa. E volto a afirmar, isso não é místico, isso não tem nada a ver com energias, não. Isso tem a ver com algo simples, que a ciência explica muito bem, obrigado. Você tem um cérebro que precisa ser domado, ensinado, direcionado, senão você vai deixá-lo solto a agir conforme ele quer. Mas se você der uma direção errada para ele, ele também vai te condicionar, vai te levar, te induzir a agir de forma ruim. Eu lido com pessoas há mais de 20 anos e eu vejo as pessoas se auto-sabotando com as próprias palavras. Ficam dizendo do dia, já acordam, esse dia vai ser ruim, mais um dia de rotina, mais um dia cheio de trabalho, mais um dia cansativo. Você já prediciona ou pré-condiciona o seu cérebro a viver um dia péssimo. Mas as rotinas fazem parte da vida. Você tem que criar situações onde você saia da rotina, mas a nossa vida é uma grande rotina. A gente acorda, vai escovar os dentes, depois coloca uma roupa, ou toma um banho antes, coloca uma roupa, depois toma café, depois sai de casa para trabalhar, ou aqueles que trabalham de casa vão trabalhar em casa, aqueles que trabalham nas atividades domésticas vão cuidar das coisas domésticas, aqueles que cuidam de filhos vão cuidar dos filhos, e assim vai ser um dia após o outro. A rotina faz parte da vida, mas você já acorda de manhã já, mais um dia, mais do mesmo. Sim, mais do mesmo, porque a vida é assim. Você pode criar situações para sair da rotina, mas no geral a vida é uma grande rotina, sim. O problema é não saber lidar com isso. Você já amaldiçoa o seu dia antes dele começar. Você já acorda já resmungando. Mais um dia. Eu vou ter que lidar com tal situação. Amados, por que você não começa a trabalhar de forma diferente? Você deve encarar o seu dia com sabedoria, com discernimento, onde você vai trabalhar as ações que você vai ter ao longo do dia. Se eu sei que eu vou ter que lidar com uma situação difícil, então eu vou me preparar para ela. Eu vou colocar no papel e vou dizer em voz alta, sim, condicionar o meu cérebro a entender que você vai ter que lutar com aquela dificuldade, mas você vai pré-preparado a lidar com aquilo. Você pré-condiciona o seu cérebro a isso. O nosso cérebro, ele precisa de uma direção, meu amado. Se você o direciona para o caos, você vai ter um dia de caos, um dia estressante, um dia horrível. Se você o condiciona, o prepara para um dia de soluções de problemas, você vai ter os mesmos caos, mas vai enxergar de forma diferente. Os problemas, eles vão vir ao longo do dia, você querendo ou não. Os problemas fazem parte da rotina da vida. A vida é cheia de problemas. Ninguém te contou isso, então eu te conto. E eu estou te contando isso com amor, porque é verdade. A vida é cheia de problemas, lutas, decepções. A vida, ela traz muitas coisas ruins, mas eu te garanto que ela tem muito mais coisas boas. Se a gente parar para pensar na nossa vida como um todo, nós vamos perceber que de 80% a 90% a nossa vida é excelente. É uma vida gostosa, abençoada, feliz. E ali 10% a 20%, vamos dizer assim, de 10% a 20% são os problemas. Mas quando a gente aprende a lidar com tudo isso, nós simplesmente desfrutamos da vida, independente dos problemas, independente dessa porcentagem de caos ou do caos, nós aprendemos a lidar com a vida. E aí eu quero caminhar para o fim desse vídeo, dizendo isso, meu amado, minha amada, cuidado com as suas palavras. Quando você amaldiçoa seu dia, você está dizendo que seu dia vai ser péssimo. O segundo homem mais sábio da história da humanidade, que foi o sábio Salomão, é interessante que ele diz, lá em Provérbios, que a morte e a vida
estão no poder da palavra. A morte e a vida, dois extremos, estão no poder da palavra. Ou seja, conforme aquilo que você disser, conforme aquilo que você fizer, você vai direcionar o seu dia para a vida ou para a morte. E eu não estou dizendo de forma literal vida e morte, mas eu estou dizendo entre viver um dia alegre e um dia triste, um dia de soluções de problemas ou um dia afundando diante dos problemas. Um dia onde você vai aprender e amadurecer com as dificuldades da vida, ou um dia que você vai simplesmente ficar estressado, vai querer que o dia termine logo, porque não aguenta mais as pressões. É interessante que os dias, eles não vão ser diferentes, no sentido físico, no sentido dos acontecimentos muitas vezes, mas nós faremos dias melhores desses mesmos dias. Nós criaremos oportunidades em meio ao caos. Nós enxergaremos oportunidades diante dos problemas. Diante dos embates, nós vamos encontrar saídas para reconciliação, para viver em paz, para celebrar. Amados, as oportunidades estão diante de nós todos os dias para celebrarmos ou para amaldiçoarmos, para bendizer ou para falar mal. Mas uma coisa é certa, independente do caminho que você escolha, você está condicionando o seu cérebro a agir conforme você pensa. Então, se você começar a amaldiçoar, inclusive até o que tem, amaldiçoar as coisas da sua casa, do seu trabalho, a sua vida, você vai condicionar o seu cérebro a viver assim. Mas, se você abençoar tudo que você tem, se você olhar com bons olhos tudo que você faz, se você enxergar a vida como uma grande celebração, apesar dos problemas da rotina, apesar dos problemas dos relacionamentos interpessoais, apesar das questões que a vida acaba nos colocando de forma ruim, se você direcionar o seu cérebro de forma correta, automaticamente você vai celebrar a vida independente das circunstâncias. Pense nisso, as palavras têm poder. Se você já acordar amaldiçoando o seu dia, se prepare para ter um dia maldito. Isso não é uma profecia do caos. Isso é apenas você que condicionou o seu cérebro a agir de forma errada e ruim ao longo de todo o dia. Agora, quando você já acorda, já preparado para aproveitar as oportunidades que a vida vai lhe dar, que Deus vai lhe dar, nosso Criador, você começa a aproveitar melhor cada detalhe do dia. E quando as lutas mais severas vierem, você está com o seu coraçãozinho tão em paz, tão tranquilo, que você vai ter mais sabedoria, mais discernimento, mais paz para saber lidar com cada uma das questões. Lembre-se disso. Tudo que você está falando, e quando eu digo falar, também quero abrir o leque para pensar. Tudo que você está pensando ou proferindo em palavras, você está condicionando o seu cérebro a fazer. Isso não é místico, isso não tem nada a ver com energia, aquela coisa mística da energia, não. Isso é ciência absoluta. Você condiciona o seu cérebro a viver um dia de cada vez e como ele vai viver. Isso é bíblico. A Bíblia nos ensina muito sobre isso. Por isso que Provérbios diz, como eu já citei, a vida e a morte estão no poder da língua. A maldição e a bênção estão no poder da língua, no poder da fala. Então você precisa escolher qual caminho você quer trilhar no seu dia a dia. Que Deus te abençoe, que você aprenda a usar as palavras de forma sábia, com discernimento, para celebrar um dia de cada vez. Que Deus te abençoe e não deixe de curtir esse vídeo, de dar o like, de compartilhar nas suas redes sociais, para que outras pessoas aprendam a fazer dos seus dias melhores. Até o próximo vídeo.